Você prefere a tradição dos antigos ou a tecnologia dos novos? O conforto do asfalto ou a aventura na poeira? Para satisfazer gregos e troianos, playboys e aventureiros, nós vamos levar você para uma viagem pelo interior de São Paulo até a cidade de Brotas, para uma imersão no mundo off-road com os clássicos da Jeep. Da lama para os estúdios da Jovem Pan, a principal piloto do motocross país é nossa convidada para o Credencial VIP da semana, e para matar a saudade daquela XL lançada em 1982, o nosso craque das duas rodas, Tite Simões, vai apresentar agora para você os principais destaques da nova Honda Saara 300. O prata da casa, Marcelo Matos, abre uma discussão bem interessante: a aposta do governo no etanol e no hidrogênio versus a eletrificação para impulsionar a indústria automotiva nacional. E mais, o Máquinas na Pan presta uma homenagem aos 50 anos da primeira prova oficial do GP Brasil de Fórmula 1, com o histórico dos pilotos vencedores no circuito de Interlagos e também no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nos próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Versátil, leve, fácil de montar, de desmontar, de transportar e para todo o terreno. Foi assim que foi criado em 1941 o Jeep durante a Segunda Guerra Mundial. E da onde vem esse nome Jeep? Tem algumas versões, eu prefiro a mais poética. Jeep de Jeep, um personagem do Popeye que aparecia, desaparecia, e as histórias em quadrinhos eram muito utilizadas pelos próprios oficiais na guerra, pelos soldados, como leitura. A outra versão, não tão poética, é GP, General Purpose. E o que a gente vai mostrar para vocês agora é um line-up com a história da Jeep, comentada pelo meu queridíssimo Ricardo Dilser, assessor técnico da Jeep. Bom, e o Máquinas na Pan está agora na cidade de Brotas, numa belíssima fazenda, para conhecer um line-up muito histórico da Jeep, e ao lado do meu amigo, parceiro, companheiro, assessor técnico, piloto da Jeep, Ricardo Dilser. Muito legal estar com você aqui, amigo. Prazer. E para aprender um pouco, mas principalmente para você contar um pouco dessa importância da marca Jeep, que é uma marca que se confunde com o próprio off-road, né? Até hoje as pessoas, quando falam de um carro off-road, vão comprar um Jeep, e às vezes basta ser um off-road para ter essa nomenclatura, como aconteceu com o Bombril, como aconteceu com o Maisena, como aconteceu com o Gillette. Gradiente. Gradiente, exatamente, cara. Então assim, a Jeep é muito forte, e queria que você falasse um pouco o que a gente tem aqui hoje, começando por essa beleza aqui do canto. De todos os predicados que o Alex diz com relação à minha pessoa, o melhor deles é ser amigo do Alex Rufo. E é um prazer estar com você e com todos os amigos do Máquinas na Pan. Legal. Vamos lá, esse aqui é a primeira visão absolutamente comercial e de luxo da marca. Quando a Jeep deixa de ser um utilitário, uma ferramenta de trabalho, os profissionais da Jeep e aqueles ligados ao marketing, isso a gente está falando dos anos 80, descobriram que a Jeep era uma marca valiosíssima e que ela poderia aliar conforto
status e sofisticação. Nasce a linha Wrangler. Esse aqui é um dos primeiros. Ele, além de ser charmosinho, né, ele lembra aquelas linhas do Jeep militar e tal, mas você já vê que ele já tem uma suspensão mais confortável, um ar-condicionado, né, uma direção hidráulica. Então, nesse momento, a Jeep entende que daquela marca, daquele carro que era um carro robusto e de trabalho, Alex, pode ser um carro de luxo. E quando vem para esse aqui, para o Rubicon, é um salto quântico de tecnologia, sem perder a assinatura, que até quando vocês apresentaram, você falaram muito das fendas, dos faróis, mas é uma evolução tecnológica muito grande, né, Dilson? Ali você tem toda uma capacidade off-road pura, né, uma capacidade de lama, de neve, né, isso muito usado nos Estados Unidos, uma capacidade de transpor os obstáculos, mas tem um certo trabalho lá, Alex. Tem que controlar a embreagem, tem que pôr a alavanca no lugar certo, acionar o 4x4. Aqui é só passar. E essa evolução quântica que você disse aí, tecnológica, ela continua com a mesma capacidade off-road, mas com muito mais facilidade para quem está dirigindo o carro. Então ali, você de fato precisaria ser um jipeiro raiz. Aqui, basta dar a partida, apertar o acelerador e vai para cima de tudo. Bom, já que você falou de jipeiro raiz, tem uma preciosidade aqui, uma joia de 4 rodas que eu queria que você falasse um pouco dele também. Aí quando a gente fala de raiz, de carro na mão, sem muita evolução tecnológica, até porque é um carro antigo, mas muito bem preservado, eu acho que esse aqui é o que eu mais gostei, o CJ5. Isso. Você sabe o que é o CJ? Nem ideia. É Civil Jeep. Olha. Ou seja, é o Jeep civil, porque até então ele era o Jeep militar, né? Então, terminada a Segunda Grande Guerra, a Jeep começa a trabalhar a marca voltada mais para uma ferramenta de trabalho. Então isso aqui ia para o sítio, puxava arado, carregava coisa, ajudava, né, a crescer as grandes cidades, a fazer estrada literalmente. E nasce o CJ. Esse aqui é o CJ5. A gente está falando de um carro aqui, essa linha veio dos anos 60 e foi até os anos 80. Uma linha que começou durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente, nasce lá atrás, num projeto militar, tá? E essa linha, esse formato que vocês estão vendo, que é o famoso Jeep, né? Que você falou, vou me emprestar, o meu carro é um Jeep e tal, nasce aqui. E essas linhas, ou pelo menos as linhas básicas que vocês estão vendo aqui agora, ela vai dos anos 60 até os anos 80. Esse aqui é o CJ5, esse aqui que vocês estão vendo agora, um CJ6. Já é uma evolução. É uma evolução, mas na verdade, a diferença do número aqui do 5 para o 6 é o tamanho. Né? Dá para mostrar ali bem. Ou seja, é quase a mesma geração, só que com uma versão diferente, é isso? Exatamente. Então aqui já a gente tem um carro que é um pouco mais curto, né? E esse aqui é um CJ6 que é mais longo, para ter mais conforto, mais espaço interno. Esse aqui foi um ícone também durante o lançamento dele, numa época que a gente estava ansioso pela chegada dos SUVs no Brasil, que foi a Grand Cherokee. Vou te falar uma coisa, foi meu primeiro carro nos Estados Unidos. Isso em 1989, 90, foi uma Grand Cherokee. Nos anos 90, exatamente. 4x4 numa cidade plana como Miami. Era coisa bem de brasileiro. Mas eu sempre gostei muito do meu Grand Cherokee. Qual que é a história desse carro? Isso aqui é o ápice de um trabalho de marketing. Então, quando a gente fala do nascimento do Wrangler, que pega toda aquela questão da valentia, da robustez e transforma ela num carro sofisticado, num carro aspiracional, a Grand Cherokee é a materialização disso tudo. É assim, vamos fazer um Jeep absolutamente sofisticado, luxuoso e aspiracional. Não à toa esse carro aqui foi o carro que fez um sucesso enorme, não só nos Estados Unidos, como você falou até, você tinha um 4x4 para andar em linha reta, plano. Não tinha alagamento, não tinha nada em Miami. Nada, e não precisava ter, não. Mas você queria ter um Jeep. Exatamente. E essa visão da marca foi muito bacana, então nasce um dos primeiros SUVs modernos, né, que a gente tem de história contemporânea. Dilson, super obrigado por estar com a gente no Máquinas na Pan. Reitero o convite para você estar com a gente não só no Máquinas na Pan, mas também no Pânico, para contar todas aquelas histórias de conscientização no trânsito, que você é um craque nisso. Vai ser um prazer estar com você. Valeu, amigo. Obrigado. Obrigado.
octacampeã no motocross, mais 8 títulos no velocross e um no Brasileiro de Enduro, e no total 17 títulos. Maiara Basso, é um privilégio receber você aqui na Jovem Pan e estreando a presença de uma menina piloto. A gente já teve aqui Bia Figueiredo, já conversei com as meninas da NASCAR, mas nas duas rodas a gente tira o lacre aqui com Maiara Basso. Muito obrigado por estar com a gente aqui na Jovem Pan, Maiara. Obrigada a vocês aí pelo convite. Estou bem feliz em estar aqui conversando um pouco, né, para o pessoal aí de casa acompanhar um pouco do motocross, o que é esse esporte. Como você falou, está crescendo muito. Cada vez mais meninas competindo. Não tem mais essa história de o clube dos meninos ou das meninas. Vocês dividem espaço juntos, né? Disputa a curva junto com os meninos, né? Com certeza, todo mundo junto. Tem a nossa categoria, né? A feminina, mas também tem categorias que nós andamos junto com os homens. Com quantos anos você começou, Maiara? Comecei com 8 anos, por isso inclusive do número 8 que eu ando. Cara, que show! E você hoje é a piloto, ou seja, mais reconhecida, a principal piloto de motocross que a gente tem no país. Como que foi essa motivação para ir para as motos? Porque normalmente os pais, a gente até conversava isso aqui nos corredores da Jovem Pan, os pais têm uma certa repulsa, não pode andar de moto, é perigoso com os meninos. E com você foi diferente? Você teve motivação dos seus pais? Sim, meus pais sempre me motivaram muito. Meu pai é um apaixonado por moto, eu diria que ele é o meu maior incentivador. Sempre apoiou muito. Eu tenho 2 irmãos também que correm, então nós começamos juntos em 2004. Deu questão de 2, 3 meses, os 3 estavam andando. E eu moro numa cidade bem pequena, né? Então, lá em 2004, para uma menina de 8 anos estar começando a andar de moto, que era um esporte que até hoje ainda é mais predominante pelos homens, né? Então, foi tudo uma... minha mãe, ela tinha medo, né? Medo, as pessoas vinham, falavam... você é louca, deixar ela andar de moto. E eu no embalo dos meus irmãos, né? Mas minha mãe sempre me incentivou também muito. Eu vou te fazer uma pergunta que não dá para fugir, né? Muita gente já deve ter te perguntado isso. Eu perguntei assim para as meninas que vieram aqui, vou perguntar para você de novo. Principalmente o Rio Grande do Sul, que é um estado muito conservador. Você nunca teve problema na pista por ser uma menina e ter essa resistência ou de patrocinadores, ou do público, ou dos próprios pilotos? Na verdade, como eu fui criada com meus irmãos, né? E como eu comecei de criança, até hoje tem muitos pilotos que me viram eu crescendo dentro do esporte. Mas a gente sempre fez isso com muita segurança, usando todos os equipamentos, fazendo certinho, treinando. Então, nessa questão eu não tenho muito problema. Mas claro que um homem perder para uma mulher, ele não gosta muito, né? Principalmente na pista. Os homens acham que, por ser um esporte que exige bastante o preparo físico, porque eu sou mais forte e eu vou ganhar. E às vezes não é isso, né? Às vezes é muito mais a técnica no motocross, porque são pistas com bastante canaleta, buracos. É muito legal. O Bicinho Savati esteve com a gente aqui falando de Rally dos Sertões, falando de enduro, falando de motocross também. E ele comentava que é um equilíbrio muito complicado você com habilidade e força, porque o motocross exige muita força, que você até comentou agora há pouco. Como que você faz essa preparação sua? Como que é o preparo físico, mas também mental para enfrentar o motocross, uma prova de motocross? É bem importante, são duas coisas que tem que unir as duas. Normalmente, eu ando de moto, né, desde a minha vida inteira, então sempre treinei muito. Normalmente, início do ano, na pré-temporada a gente treina mais e tem que treinar, né? Tem que se dedicar aí bastante. Qual o objetivo para 2024? O que você espera de 2024? Tem alguma coisa a mais que você queira alcançar no ano que vem e que você ainda não conquistou? 2024, o objetivo é mais uma vez vencer o Campeonato Brasileiro, né? Que a nossa equipe aí, a Honda, preza muito pelo campeonato nacional nosso. Também quero ir andar no Latino-Americano de Motocross, que eu fui apenas um ano, bati na trave, fiquei vice-campeã, então espero que agora, ano que vem, eu possa ir novamente. E um sonho que eu sempre tenho é andar o Mundial de Motocross, né? Então, não sei se ano que vem vai dar, mas tô nova ainda, então sei que tem muito tempo pela frente e quem sabe um dia eu consiga chegar lá no Mundial.
Legal, Mayara, super obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan nessa reta final e certamente você vai chegar no seu objetivo e vai trazer o troféu aqui pra gente, combinado? Isso aí, muito obrigada a vocês aqui pelo espaço, muito feliz em vir aqui compartilhar um pouco da minha história do motocross e também agradecer aí a todos meus amigos, minha família, todas as pessoas que torcem por mim, minha equipe, a Ronda Racing, que está me apoiando, então muito obrigada aí a todo mundo. O mercado brasileiro não teme a eletrificação e aposta em etanol e hidrogênio. Marcelo Matos tem mais informações. O avanço da eletrificação não irá retirar o protagonismo do Brasil em relação aos seus biocombustíveis. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, ressalta o potencial do Brasil no desenvolvimento de tecnologias limpas para o mercado automotivo e que elas irão se manter fortes, independente do processo mundial de eletrificação da frota. Acho que o Brasil será o grande protagonista aí. 83% da frota brasileira é flex. Nós temos know-how, conhecimento e vamos avançar. E há uma sinergia, por exemplo, o veículo híbrido, etanol e elétrico. Você tem inúmeras alternativas, hidrogênio verde a partir do etanol. A tarifa zero em relação aos importados elétricos foi autorizada em 2015 para incentivar justamente a tecnologia no país. Mas após o crescimento das importações dos elétricos e, sobretudo, o avanço dos modelos chineses no país e também na América Latina, que é um natural reduto das exportações brasileiras, as montadoras pressionaram o governo Lula pelo fim do incentivo. E o setor conseguiu o retorno da cobrança em janeiro de 2014, inicialmente em 12%, até o retorno ao patamar original de 35% para os importados, lá em julho de 2026. Mas haverá ainda cotas até junho de 2026 para importações com isenção. Os fabricantes nacionais justificam que a tarifa zero impedirá o desenvolvimento da tecnologia no Brasil e que as montadoras instaladas no país simplesmente trarão seus carros importados sem impostos. O vice-presidente Geraldo Alckmin sustenta na mesma linha que o Brasil é um dos principais mercados automotivos do mundo e temos de estimular a indústria nacional em direção a todas as rotas tecnológicas que promovam a descarbonização. Valeu, Alex Rufo, e a todos que nos acompanham aqui no Máquinas na Pan. Até mais! Bom, agora diretamente do lançamento da nova Honda Saara 300, o nosso craque das duas rodas, Tite Simões. Muito obrigado por mais uma vez, Tite, emprestar o seu conhecimento do universo das motos aqui para o Máquinas na Pan, meu amigo. Eu que agradeço o convite, Alex. Já estamos aqui ao lado da XRE 300 Saara, lançamento da Honda que traz o nome da Saara, que quem viveu os anos 90 conhece muito bem, né? Foi uma moto icônica na época, que foi uma das primeiras motos com conceito inspirada nas motos do Rally Paris-Dakar, né? E a evolução dela chegou até aqui. Muita gente fala, mas aquela Saara era mais confortável, era mais bacana, era melhor. Gente, nessa hora eu vou lembrar do nosso querido poeta Belchior. O passado é uma roupa que não nos serve mais. O que ficou no passado foi bom, foi legal, mas isso aqui é o presente. É uma moto bem tecnológica, ela tem vários detalhes interessantes. O pneu, que é um pneu Metzeler Karoo, foi desenvolvido especialmente para essa moto. A característica dele é que é um pneu que ele oferece menos resistência à rolagem, portanto, ele dura mais e traz mais economia de combustível. Bom, o chassi, o quadro dela é um quadro totalmente novo, ele é bem inspirado na CRF 250, quando nós vimos o gráfico, lembrou de cara, quando eu bati o olho, falei assim, é a CRF 250, que também inspirou a Africa Twin. O motor é um motor 300 totalmente novo, também é o motor que veio da Twister 300, tem 25 cavalos a 7.500 RPM,
E uma das características desse motor que eu achei muito legal quando eu bati o olho na ficha técnica é a grande faixa de útil do motor. Entre o torque máximo e a potência máxima tem uma faixa muito grande. O que isso traduz na pilotagem, né? Você tem mais torque, você tem mais punch, tem mais pegada e não precisa trocar tanta marcha quanto numa moto que tem uma faixa menor, né? Aliás, o câmbio é de 6 marchas, o que é um alívio para viajar. Quem já viajou com moto de 6 marchas sabe que isso é um alívio. Algum destaque para a parte traseira, Tite? Bom, aqui na parte de trás, a gente tem a balança de alumínio, que é uma característica que vem das motos de cross de competição. Os freios são os 2 a disco com ABS. Pneu, mesmo o pneu Metzeler também Caru desenvolvido especialmente para ela. Já tem um pequeno bagageiro que vem, um dos acessórios é um baú feito exclusivo para ela. Então esse baú já é desenhado para ela, com logotipo Honda, tudo. E com detalhe de que é monochave, né? Então você não precisa ter uma chave para o baú, uma chave para a moto, tudo a mesma coisa. Quando a gente testou junto a Africa Twin, o painel foi um dos principais destaques. A Sara 300, ela também acompanha a mesma tecnologia? Esse painel, ele tem bastante informação. Ele segue aquele conceito, né, do black, né, que fica tudo escuro. Ele é praticamente uma versão da Africa Twin condensada, né? Então ele tem computador de bordo, ele mede o consumo instantâneo, a média de consumo, média horária, vários clipes e várias opções. Tite, como você citou o Belchior, eu posso seguir com a parte musical. Então, qual o resumo da ópera, meu amigo? Ou seja, o que mais te impactou na Sara 300? O que mais me chamou a atenção foi o projeto de uso misto. O que é isso? O que isso quer dizer, né? Ela é uma moto que oferece bastante para quem vai usar só na cidade, permite viagens por estrada de asfalto tranquilamente e até oferece a opção de pegar terra. Então, é o tipo de moto que a gente considera a moto 3 em 1. Você usa na cidade, usa na estrada e usa numa estradinha de terra. É claro que numa estrada de terra você vai ter que controlar um pouco o seu ímpeto, né? Mas ela vai encarar muito bem, porque ela tem um DNA muito forte daquela primeira Saara dos anos 90. A gente bate o olho, vê o nome e já fala assim, bom, essa moto é para enfrentar todo tipo de terreno. Então o que eu acho interessante nela, no conjunto todo, é que eles preservaram o nome Saara, que é um nome forte, é um nome pesado no mercado, que vendeu muito na época, e deram um banho de tecnologia sem igual, né? Então, eu acho que é um produto que vai agradar bastante, principalmente aquela pessoa que quer uma moto versátil. A palavra mágica é versatilidade. É esse o produto que vai atender o público que quer cidade, campo e estrada. É isso aí, Alex. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar do programa. E olha, eu sei que você teve uma XL 250 no passado, então a hora que você subir nessa moto, você vai lembrar da sua XL com uma diferença. Não tem mais pedal de partida, agora a partida é no botãozinho mesmo. Obrigado, um abraço para vocês. Para entendermos um pouco mais da importância da Saara 300 para o mercado, a gente vai falar agora com o diretor comercial da Moto Honda do Brasil, Marcelo Langraf. Marcelo, qual o significado desse lançamento para o mercado de duas rodas? Tem um significado muito importante, Alex. É o resgate do passado com todo o aprendizado que começou na década de 90 e agora está traduzido aqui com as melhorias para o nosso futuro. É um segmento extremamente consolidado que estava ansiando por um modelo de alta qualidade com grandes diferenciais competitivos como a nova Saara 300. O segmento de duas rodas teve um grande crescimento nos últimos anos, principalmente com a praticidade das scooters como solução de mobilidade urbana. O que a gente pode esperar aí no futuro próximo? Positivo. Estamos preparando grandes novidades nos próximos 2 anos. A gente tem 10 novos lançamentos incríveis para o mercado, entre modelos totalmente novos e inovações, e esse é o primeiro de 10. Nós preparamos diversos avanços tecnológicos nesse modelo, como o sistema ESS, que é o sistema de frenagem, que quando você aciona a mais de 50 km por hora, os piscas acendem para te proporcionar ainda mais segurança e conforto na condução da sua Honda no dia a dia. Com
Uma prova experimental no Autódromo de Interlagos em 1972 e oficial em 73, o Brasil passou a fazer parte do calendário mundial da Fórmula 1. Quer saber um pouco mais da história de sucesso dessas 5 décadas da maior categoria de automobilismo do país? Acompanha comigo. A primeira vez que os carros da Fórmula 1 alinharam no grid de Interlagos em 1972 não foi para valer, mas sim uma prova experimental que foi vencida por Carlos Reutemann para a sorte dos brasileiros, já que os pontos não foram computados para o campeonato. O argentino venceu, mas não levou. Essa prova teste valeu para que o circuito fosse aprovado para sua entrada no calendário da Fórmula 1. No ano seguinte, em 1973, Emerson, já consagrado campeão mundial, venceu a primeira prova válida do GP Brasil de Fórmula 1, repetiu a dose em 1974 e em 75, mais uma vez, um brasileiro no ponto mais alto do pódio, José Carlos Patti. De lá para cá, o Brasil só ficou de fora do calendário em 2020 devido à pandemia do coronavírus. São Paulo só não recebeu a Fórmula 1 em 1978 e de 1981 a 89, quando o circo foi transferido para o Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Assim como os circuitos de Baku, Marina Bay, Circuito das Américas e Asmarina, o Grande Prêmio do Brasil é um dos poucos a ter sentido anti-horário. Durante todo o ano, você força mais um lado da musculatura do pescoço e outro lado menos. A única diferença algumas vezes é o pescoço, já que sempre rodamos no circuito horário com o esforço de um lado e depois com a situação contrária. Honestamente, não sinto diferença. A última sede do Grande Prêmio do Brasil, o Autódromo José Carlos Patti, recebeu inúmeras reformas, melhorias e adaptações ao longo dos seus 77 anos de história. As principais intervenções se deram nos anos de 1979, 90 e 2000. Em 79, passou a ter 7.873. Já em 1990, a reforma mais abrupta da história do circuito, ficando com 4.325. No ano de 2000, a pista foi adaptada para sua extensão atual de 4.309 metros. O Grande Prêmio Brasil foi o palco da decisão de 5 títulos mundiais. Em 2005, pela primeira vez, o GP Brasil decidiu e também teve a primeira conquista do espanhol Fernando Alonso. Na temporada de 2006, Alonso tornou-se bicampeão novamente em Interlagos. Felipe Massa foi o vencedor da corrida e quebrou um jejum de 13 anos sem vitórias brasileiras no GP Brasil. Em 2007, foi a vez do finlandês Kimi Räikkönen vencer o campeonato em Interlagos, ficando à frente do segundo e terceiro colocados por apenas 1 ponto. A prova registrou a segunda maior audiência entre eventos esportivos transmitidos para a televisão. Em 2 de novembro de 2008, Felipe Massa tornou-se o mais recente vencedor do GP e a sua vitória também foi na última corrida da temporada daquele ano. Pilotando a sua Ferrari, o brasileiro ficou perto de garantir o título da Fórmula 1, porém o britânico Lewis Hamilton da McLaren ultrapassou o alemão Timo Glock na última curva da prova e ficou com o título por apenas 1 ponto em um dos finais de temporada mais emocionantes da história da categoria. Em 2009, o inglês Jason Button faturou o campeonato também em São Paulo. 3 anos depois, em 2012, foi a vez do alemão Sebastian Vettel ficar com a taça do GP Brasil e se tornar o mais jovem tricampeão da categoria. Por 9 vezes, o Grande Prêmio do Brasil foi vencido por um piloto brasileiro. Emerson Fittipaldi venceu as 2 primeiras edições em Interlagos. José Carlos Patti, o Moco, conquistou a vitória em 75 pela Brabham, Ayrton Senna em 1991 e 93 pela McLaren e Felipe Massa pela Ferrari em 2006 e 2008. As vitórias do brasileiro tricampeão mundial Nelson Piquet aconteceram no Rio de Janeiro pela Brabham em 1983 e pela Williams em 86.
Muitas vitórias de brasileiros, mas o recorde é do francês Alain Prost, com 6 conquistas do GP Brasil, 5 em Jacarepaguá e 1 em Interlagos. Com 4 vitórias, o alemão Michael Schumacher é o segundo maior vencedor aqui no Brasil, seguido por Carlos Reutemann, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, todos com 3 vitórias. Em 2020, o governador do estado de São Paulo, João Dória, confirmou a renovação do contrato com a Fórmula 1 até 2025. Neste mês de novembro, o chefe executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, anunciou o contrato com Interlagos até 2030. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.